Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos, aqui, Pastor Sinésio e o Pão Nosso de Cada Dia, a nossa reflexão diária na Palavra de Deus, que você tem acompanhado aí há tanto tempo. E lembrando que esse é um quadro do nosso canal, do seu canal, A Palavra Responde. A Bíblia, a doutrina das Escrituras. Nessas 2 semanas, esse será o foco das nossas meditações aqui no Pão Nosso de Cada Dia. Não só meditação, mas aqui um mini estudo, um mini curso falando de bibliologia. Por quê, queridos? Porque nós estamos vivendo alguns dias conturbados aí, com pessoas falando que a Bíblia precisa ser atualizada, e isso gera muita dúvida no coração, na mente de muitos cristãos. Outros não se abalam, porque sabem muito bem naquilo que eles creem. No entanto, gera confusão, tanto dentro da igreja quanto fora. E aí está o grande prejuízo, né? Quando pessoas de fora, olhando para esse cenário, para essa discussão toda, em vez de se aproximar do Evangelho, criam uma barreira em relação ao Evangelho, uma barreira em relação à igreja e, o que é pior, uma barreira em relação ao Senhor Jesus Cristo. Não vou entrar aqui nas polêmicas, nas controvérsias, não vou citar nome de ninguém, nem quero entrar no mérito de algumas questões. O que eu quero fazer aqui é municiar aqueles que não têm conhecimento do que seja a Bíblia. Não o conteúdo, mas da Bíblia em si. O que ela é, por que ela é a palavra de Deus, por que ela é chamada de Escritura Sagrada, ela é de fato sagrada, o que comprova isso? Esses elementos eu quero conversar com aqueles que não têm essas informações, porque a nossa igreja de hoje, a maioria delas, infelizmente, é muito raso nessa questão, ou porque alguns precisam relembrar esses fatos e todos, estando com as informações niveladas acerca das Escrituras, possamos responder, como diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 3,15, responder a qualquer um a razão da nossa esperança, estando pronto para fazer isso com sabedoria, com conhecimento e com a unção do Espírito Santo de Deus. Então, 2 semanas falando sobre a doutrina das Escrituras. Venha comigo, acompanhe no nosso canal. Se você perder alguma aula, se faltar algum dia, não tem problema. Você pode acessar, rever, você pode baixar os vídeos de repente, para você estudar de maneira mais livre na sua casa e assim por diante. O texto base da nossa aula / reflexão de hoje é Hebreus 4:12. E ali o autor escreveu assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Em nossa sequência, estudando as Escrituras, nós já vimos a introdução, falamos sobre a estrutura da Bíblia e hoje é dia de falarmos sobre as características, os autores e símbolos das Escrituras. Quero lembrá-los que você pode participar não só neste assunto, mas com qualquer outra dúvida que você tenha sobre a Bíblia, enviando a sua pergunta para esses canais que estão aí na sua tela, o YouTube, o nosso portal ou o Facebook. Escolha a que mais lhe convém e fale conosco, participe do nosso canal, participe aí das nossas atividades. A Bíblia e suas características. Vamos começar por esse tópico. E vamos abordar aqui 5 itens. Nós vamos falar sobre a variedade e a unidade das Escrituras. Nós vamos observar o quanto ela é histórica, mas também contemporânea. Nós vamos falar da simplicidade e da complexidade da Bíblia. Veremos que ela é humana e é divina ao mesmo tempo. E também veremos que ela é uma fonte de pesquisa. Variedade e unidade. Na aula anterior, falando sobre a estrutura da Bíblia, nós vimos que ela é composta por uma gama de 66 livros.
livros de tamanhos diferentes, com autores diferentes, escrito em momentos diferentes, ou seja, na linguagem humana podemos pensar aí numa coxa de retalhos. Nós vimos que a Bíblia, no seu conteúdo, ela emprega diversos tipos de gêneros literários. São diversos: poesia, cântico, prosa, enfim, uma variedade enorme na forma de construir o seu texto. E finalmente nós vimos ainda que ela foi escrita em 3 línguas diferentes: 2 línguas semitas e uma língua ocidental. Fora isso, nós vamos ver a seguir que ela foi escrita por diversos autores, mas isso eu comento mais adiante. Mas então, o que é que confere unidade às Escrituras? Quando nós olhamos para essa variedade enorme e, no entanto, percebemos nela uma unidade maravilhosa, milagrosa, eu até diria, o que é que vai conferir esse fato? É porque, no meio de tudo isso, nós temos uma mensagem divina que nos é apresentada. A Bíblia faz diversas apresentações de Deus, mas em toda a sua diversidade, o mesmo Deus, maravilhoso Deus, é visto a cumprir o mesmo grande propósito. Além disso, a Bíblia é histórica e contemporânea. O que nós queremos dizer com isso? O que isso significa? Significa que o texto bíblico está arraigado nas culturas, línguas e tradições antigas. Isso é óbvio, ela foi escrita, como nós vimos aqui, no espaço de 1.600 anos, sendo 1.500 antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo. Ela foi concluída no seu conteúdo completo por volta do ano 100 depois de Cristo. Mas esse livro tão antigo, vamos dizer assim, escrito há tanto tempo, em cultura tão diferente, é um livro poderoso para tocar a vida dos leitores nos dias de hoje. Quem aqui já não foi tocado, já não foi transformado por essas escrituras tão maravilhosas? Palavras escritas há milhares de anos nos permitem não somente conhecer o passado, ter uma parte histórica aí das escrituras, mas ser tocados por elas no presente. Aquilo que a Bíblia escreveu como sendo bom há milhares de anos atrás continua sendo bom até o dia de hoje. Aquilo que ela prescreveu como sendo mal lá no passado continua sendo mal nos dias de hoje. E às vezes nós enfrentamos tantas polêmicas envolvendo assuntos específicos, por exemplo, a questão do homossexualismo, mas a Bíblia condena muitas outras coisas. A Bíblia condena adultério, a Bíblia condena a prostituição, a Bíblia condena o roubo, o assassinato, e no entanto nós não vemos nenhuma celeuma em torno desses temas envolvendo a Bíblia. Mas ela falou sobre tudo isso desde o princípio e até os dias de hoje continua valendo. Algumas constituições de nações enormes, nações poderosas desse mundo, tem a sua base nas Escrituras,
comprovando o seu valor histórico e contemporâneo. A Bíblia também apresenta simplicidade e complexidade. Crianças, desde a mais tenra idade, podem começar a estudar e amar as Escrituras. E quantas coisas já vimos acontecendo neste ínterim. Quantas vidas, desde pequenas, foram influenciadas pela Bíblia, nas escolas bíblicas, nos cultinhos, nas escolas bíblicas de férias. Quantas crianças! Porém, na contrapartida, queridos, nós temos capacitados estudiosos que gastaram a vida inteira estudando a Bíblia. Você sabia, por exemplo, que o maior arqueólogo do mundo, ele só estuda a Bíblia? E é um arqueólogo reconhecido na comunidade acadêmica mundial. Tá certo que hoje ele já é falecido, mas foi um homem que se destacou pelo seu trabalho em relação à Bíblia. E assim como ele, tem muitos outros. Eu poderia citar aqui diversos para vocês. Nós estamos diante de uma peça que é simples e complexa. Estamos fazendo aqui um estudo tão simples sobre ela, mas poderíamos aprofundar isso aqui muito e gastar a nossa vida inteira falando sobre a Bíblia. Ela é o livro mais estudado em todo o mundo, também é o mais publicado e certamente um dos mais apreciados livros, mais apreciadas obras literárias que o mundo já viu. Ela é humana e ela é divina. Ninguém nega que foi escrita por homens. Ninguém fica defendendo por aí, nem mesmo o mais ardoroso, nem mesmo o mais ferrenho dos cristãos diria que ela desceu do céu numa bandeira de ouro. Porém, nós temos compreendido e muitos têm observado que os homens que a escreveram estavam sob a inspiração divina e, mais especificamente, estavam sob a inspiração do Espírito Santo. A palavra de Deus nos é dada nas palavras desses autores, que não escreveram no mesmo estilo de espiritismo, não, eu me esqueci o nome agora da palavra que se dá, a forma como eles recebem as suas revelações daqueles espíritos. Não, eles escreveram na plena consciência, com a sua personalidade, com o seu vocabulário, mas debaixo de uma inspiração poderosa. Então nós temos a palavra de Deus nas palavras deles e por meio delas. A Bíblia é um só livro, sendo também muitos livros. Falamos sobre isso na questão da estrutura da Bíblia. O termo grego, Bíblia, ele é plural, então denotando muitos livros. Mas vimos também que ao longo da história foi aplicado o termo latino, Bíblia, que significa um só livro. E esses livros que compõem esse livro foram escritos por não menos de 40 autores diferentes, dos quais muitos nunca se conheceram, porque estão espalhados em lugares diferentes e também em um espaço de tempo diferente, aí, que durou 1500 anos no Antigo Testamento e mais 100 anos no Novo. Os propósitos de cada um desses autores também eram variados. É muito curioso você observar que cada livro das Escrituras tem um tema central, tem um propósito específico. Tanto é que quando nós estudamos cada um dos livros das Escrituras, a gente estuda lá a proveniência dele, a data que ele foi escrito e os destinatários. Para quem ele foi enviado. Porém, a sua unidade e continuidade são tão evidentes que é muito simples de pensar que tudo isso foi escrito ao mesmo tempo, com o mesmo autor, e de certa forma foi. Porque para Deus não tem tempo. E Ele é o autor dessas Escrituras. Todos os 66 livros que nós temos nas Escrituras, em 55 deles os autores são identificados. Apenas em 11 os autores são desconhecidos e não foi possível determinar então quem compilou aquele livro, quem escreveu aquele livro. E aí nós temos esses livros que estão aí na sua tela.
Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esther, Jó, e no Novo Testamento temos Hebreus. Alguns livros cobrem uma grande extensão de tempo. Por exemplo, nós temos aí o Gênesis, que é um livro que cobre séculos, né? Na realidade, nós vimos, ou melhor, eu falei na live introdutória sobre esse tema aqui, que durante muitos séculos a Bíblia foi transmitida de um para outro apenas oralmente. Então, por essa razão, nós temos a possibilidade de serem grandes coleções de registros antigos. E o que isso significa? Que o número real de escritores que contribuíram para a Bíblia pode ser ainda maior do que 40, muito mais. Outro fato importante sobre os autores, queridos, é que eles não eram pessoas que ocupavam todo o mesmo cargo. Por exemplo, nos dias de Jesus, nós tínhamos ali os doutores da lei, os escribas, homens que trabalhavam todo com um ofício único relacionado às escrituras. Uns explicavam e outros copiavam, mas não saíam disso. Já em relação aos autores da Bíblia, a coisa é completamente diferente. Porque ali nós temos reis, como Davi, Salomão, temos sacerdotes, como Samuel, como Jeremias, temos médicos, como Lucas, temos pescadores, como alguns dos apóstolos, temos pastores, teólogos, políticos, cobradores de impostos, no caso de Mateus, soldados, escribas, mordomos e muitos outros cargos e funções eram ocupados por esses autores. Então perceba que a variedade é enorme. E vamos ao último ponto de hoje, que são os símbolos das Escrituras. A Bíblia emprega, e você pode observar isso, com muita facilidade, linguagem simbólica em seus ensinos. Por quê? Porque a verdade espiritual, em alguns momentos, ela pode ser transmitida com mais realidade por meio de símbolos. E esses símbolos produzem uma imagem na mente humana. Ou seja, eles têm um efeito didático poderoso. E existem vários símbolos utilizados nas Escrituras para essa finalidade. De reforçar o seu ensino, de tornar mais claro o seu ensino. A própria Bíblia é referida de maneiras diferentes pelos autores, de maneira simbólica por eles. Vamos ver os principais. Tiago a chama de espelho. E isso mostra o poder revelador da palavra. Quando nós olhamos para a Bíblia, é como se contemplássemos um espelho espiritual que vai mostrar nossas falhas e as nossas virtudes também, que nos ajuda, portanto, a corrigir, que é o papel de um espelho, porque faz diariamente nos nossos hábitos, nos nossos cuidados pessoais. Você pode conferir isso aí em Tiago 1, 23 ao 25. O autor de Hebreus mostra o seu poder crítico. Hebreus 4, 12 e 13. A palavra de Deus é crítica dos pensamentos e dos propósitos do coração. Pedro e o Jesus a chamam de semente, sugerindo aí o poder generativo da palavra. É uma palavra que dá vida, é uma palavra que se propaga. O apóstolo Paulo, o apóstolo João e o salmista a chamam de ou lavadouro ou de água. A mesma palavra que revela a nossa contaminação também nos fornece um meio de limpeza. Ela não é só o espelho revelador, ela também é um meio de nós nos redimirmos dos nossos pecados, das nossas falhas. O salmista, Salomão e também o apóstolo Pedro a chamam de lâmpada e luz. E aí eles querem falar da influência da palavra, iluminando e guiando os cristãos num mundo de trevas. O profeta Jeremias e Davi também a chamaram de fogo em algum momento, sugerindo assim impulso e energia consumidores, o poder dessa palavra. Fogo lhe lembra ainda juízo, mas por outro lado, fogo lembra unção, capacitação, purificação. Jeremias também a chama de martelo. E aqui nós temos o poder da palavra, aplicada constantemente e que eventualmente quebrará o coração duro
como pedra. O apóstolo Paulo, e também o autor de Hebreus, ainda a chama de espada, a única arma ofensiva do cristão em sua luta contra as forças das trevas. Concluindo, ela é chamada várias vezes de alimento. E nesse aspecto de alimento, esse poder que a palavra tem de sustentar a nossa alma e o nosso espírito, ela é, na visão de Pedro, o leite. O leite não falsificado, Pedro fala, e que produz crescimento em nossas vidas. Ela é o pão, o alimento cotidiano, na linguagem de Jesus ali no Evangelho de Mateus, citando na realidade uma passagem de Deuteronômio. Ele é um alimento sólido como carne, na linguagem do autor de Hebreus, alimento para aqueles que são maduros, experimentados nas coisas espirituais. Ou ela é, na linguagem do salmista, saborosa como o mel, doce como o mel. Essa foi a nossa aula, e essa foi a nossa aula de hoje, nossa reflexão de hoje sobre a Bíblia. E perceba, queridos, que nem estamos falando de conteúdo, mas observe quanto isso nos impacta saber essas coisas acerca da Bíblia, acerca da Palavra de Deus, desse livro que nós portamos diariamente, ou deveríamos portar. Seja mais cuidadoso com a sua Bíblia, no ler, no observar, no respeitar, no reverenciar. Ela é um milagre de Deus para nós, um dos maiores, eu diria. Queridos, fechamos assim a introdução, a estrutura da Bíblia e hoje características, autores e símbolos. Na próxima reflexão, na próxima aula, falaremos sobre o conteúdo da Bíblia. Agora, vamos ao nosso momento de oração, falar com o nosso amado Pai. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer. Temos feito isso diariamente e mais uma vez louvamos e agradecemos o teu nome, porque o Senhor é quem nos sustenta. Se estamos aqui, Senhor, respirando, falando contigo, estudando a tua palavra, trabalhando, estudando, cuidando dos nossos afazeres, é porque a vida que o Senhor nos deu flui em nós, ó Pai. Obrigado pelo descanso, Senhor. Obrigado por esse dia. Abençoa, meu Deus, a vida de cada um dos teus filhos, de cada um dos teus servos, cada um dessas pessoas que estão ouvindo esta reflexão no dia de hoje. Pai, te agradecemos, Deus, pelo grande milagre que o Senhor nos deu. E esse grande milagre que agradecemos hoje é a tua palavra. Luz para o nosso caminho, Senhor. Lâmpada para os nossos pés. Vimos aí que ele é um alimento, Deus, que nos reconforta a cada dia, Pai eterno. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a observar essa palavra em tudo o que nós fizermos. Nos ajuda a estudar, a meditar, a refletir nela, Senhor. E principalmente nos ajuda a propagar esta palavra. Porque ela ficou aqui, Deus, para transformar não somente as nossas vidas, mas de todos aqueles que tiverem necessidade. E essa necessidade não é de um, é do mundo inteiro, Senhor. Nos ajuda nisso também, meu Pai eterno. Pai, abençoa todos aqueles, Deus, que têm se esforçado para ensinar a palavra. Todos os professores, Senhor, nos seminários, nas escolas bíblicas, Senhor, nos cultos, Pai. Em qualquer lugar onde haja uma pessoa ensinando a tua palavra, eu peço que a tua bênção esteja sobre esse homem, sobre esse jovem, sobre esta mulher, Pai. Reveste-os de capacidade, reveste-os de autoridade, dá-lhes unção, Senhor, para que essa palavra alcance o mundo inteiro, Pai, entre os lugares mais difíceis, ali essa luz possa trazer salvação. Em nome de Jesus, ó Deus, que este milagre continue se reproduzindo a cada dia ao nosso redor e por meio de nós. Amém. Terminamos a nossa reflexão de hoje.
temos mais alguns recadinhos para vocês aí. Acompanhe e veja aí a maneira como você pode estar ao nosso lado e ainda nos abençoar para que esse ministério continue. Até a próxima, se Deus quiser. Aí na sua tela você está vendo uma parte dos livros digitais que eu tenho publicado. São mais de 30 títulos, com custo bem baixo aí, a partir de R$ 3,90, chegando no máximo a R$ 24,40. Por que estou mostrando isso? Porque é uma das formas que você pode abençoar o nosso ministério. Então dê uma olhadinha aí. Visita o nosso portal, a palavra responde, está aqui. E ali você vai encontrar a nossa loja virtual. Estão lá todos os títulos. E veja aqui, daquilo que pode abençoar a sua vida, que você julga importante para a sua vida. E com isso você vai investir nesse trabalho. Tá bom? Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser. E aqui estão os nossos parceiros, aqueles que nos ajudam a manter este ministério, algo que você também pode fazer. E quem são eles? VNC Studio, Mono Brown e Ebenezer Contabilidade. Trabalhos aí de estúdio, produções que você precise para o estúdio, para um vídeo, uma mídia, um logo e coisa desse tipo. Mono Brown, browns deliciosos, variados. E a Ebenezer, que é o parceiro de contabilidade para você e para a sua empresa. Os links estão aí na tela. Verifique e veja como os nossos parceiros também podem ajudar você e muito.